Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Brasil criou quase 1.500.000 postos de trabalho em 2023. Janeiro de 2024 teve mais que o triplo de casos de dengue do que o mesmo mês de 2023. Senado abre inscrições para o programa Jovem Senador nesta quinta-feira. Governo de Mato Grosso do Sul concorre a Prêmio Nacional de Infraestrutura. Após invadir residência, ladrão rouba objetos e estupra adolescentes em Dourados. E depois de 9 anos, o São Paulo consegue vencer o Corinthians na Neoquímica Arena em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como ficou o tempo e o clima nesta quarta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quarta-feira, uma nova frente fria vai se formar próximo ao estado de São Paulo. Com isso, as instabilidades permanecem sobre boa parte do sudeste do Brasil. Começando pelo sul, o sol retorna para todo o estado do Rio Grande do Sul, áreas do oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná também, e isso por conta de uma área de alta pressão que inibe a formação de nuvens carregadas, pelo menos no território gaúcho. E com isso, a quarta é de sol, tem poucas nuvens, tem uma elevação nas temperaturas, está na faixa leste de Santa Catarina, o leste do Paraná também, a região de Londrina no norte, Ivaí, áreas também da capital, Curitiba e Florianópolis, em Santa Catarina, devem ter um dia começando com sol. As nuvens se juntam e a partir do período da tarde é que as pancadas de chuva ocorrem. Inclusive com forte intensidade, podem até provocar alguns pontos de alagamentos, especialmente no litoral do Paraná, onde já choveu muito nos últimos dias. É chuva que vem acompanhada de rajadas de vento de até 70 km por hora e também descargas elétricas. No sudeste, a frente fria vai nos próximos dias se deslocar em direção ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, então a chuva nesta quarta chega principalmente a partir do período da tarde. No centro-oeste do Brasil, ainda o cenário segue parecido com os últimos dias. Em Goiás, por exemplo, os ventos úmidos que vêm do norte do Brasil devem provocar chuva já desde o início do dia e se prolonga até a noite, mas intercalando períodos de melhora em que para de chover e até pode haver algumas aberturas de sol. Campo Grande também tem condição de chuva forte, especialmente a partir do período da tarde, e a região do noroeste de Mato Grosso vai ter muita nebulosidade ao longo da quarta-feira e possibilidade de chuva muito forte a qualquer hora do dia. Falando nas temperaturas, nesses próximos dias teremos altas temperaturas no meio da tarde, máxima de 29 graus nesta quarta-feira na capital paulista. A região da metade norte do Brasil deve manter essas altas temperaturas também nos próximos dias, assim como Porto Alegre, a máxima de 31 graus na capital gaúcha. 32 do Rio de Janeiro, 33 em Salvador. Um último destaque é que entre os dias 1 e 5 de fevereiro, ou seja, o início deste próximo mês, as temperaturas devem ficar um pouco acima da média, de 3 a 5 graus acima da média. Mato Grosso do Sul, o oeste de São Paulo, boa parte do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul devem ter um calorão no início de fevereiro. JD1 no ar. Agro. Vamos conferir as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 224,50. A arroba da vaca gorda, cotado a R$ 210. O milho seco, saca 60 quilos, hoje está cotado a R$ 47,00. E a soja em grão, saca 60 quilos, cotado a R$ 94,50. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JD1 no ar.
Notícias. O primeiro mês deste ano teve mais que o triplo de casos de dengue do que o mesmo mês de 2023. Novos dados sobre a doença foram apresentados em reunião do Ministério da Saúde com os conselhos de secretários municipais e estaduais. A reportagem é de Cleide Lopes. O Brasil registrou cerca de 218 mil casos prováveis de dengue nas 4 primeiras semanas de 2024. O número é mais que o triplo do que foi registrado no mesmo período do ano passado, cerca de 65 mil casos. Até agora, 15 óbitos foram confirmados este ano e 149 seguem em investigação. O balanço foi apresentado durante a reunião entre a Sala Nacional de Arboviroses e conselhos representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembrou que a vacina contra a dengue disponível no SUS a partir do mês que vem para parte da população será importante para os ciclos futuros da doença, mas que no atual pico de casos é preciso reforçar a prevenção. 75% da transmissão ocorre dentro das casas, então esse apelo para um trabalho de governo, mas também dos cidadãos, chamar a atenção do papel fundamental dos agentes comunitários de endemias nesse controle e também dos agentes comunitários de saúde. A secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florenço, destacou o avanço da doença, que teve quase 30 mil casos registrados no Distrito Federal, e apontou o que tem sido feito em Brasília e no entorno para conter a doença. É um tripé, é a assistência, é trabalhar na logística e trabalhar na vigilância. A vacina Qdenga será aplicada pela primeira vez no Sistema Único de Saúde para públicos prioritários de 16 estados e do Distrito Federal. O público inicial serão as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Reportagem Cleide Lopes. JD1 no ar. JD1 no ar. 2023 fechou o ano com a criação de quase 1,5 milhão de empregos formais, ou seja, com carteira assinada. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o maior crescimento do trabalho formal foi no setor de serviço. Os detalhes na reportagem de Graciele Bezerra. Em 2023, foram gerados mais de 1.483.000 empregos formais no Brasil. A maior parte no setor de serviços, seguido por comércio e construção civil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Apesar de um acumulado positivo no ano passado, dezembro apresentou queda nas contratações, quando foram perdidos cerca de 430.000 postos de trabalho. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante o mês é feito um ajuste sazonal. Ele explicou os resultados apresentados nesta terça-feira. Costumeiramente, dezembro não é o melhor mês do CAGED. Pode ter tido um outro fenômeno que tenha puxado um pouco para baixo, que é a informalidade. Pelos números da agricultura, e parece que possa ter acontecido na agricultura processo informal maior do que o costumeiro, enfim. Em dezembro, o salário médio real de admissão foi de R$ 2.026,33, um ganho real de 2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Reportagem Graziele Bezerra. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar.
O governo de Mato Grosso do Sul é finalista no prêmio P3C a nível nacional, que reconhece profissionais, empresas e órgãos públicos que se destacaram na atuação em infraestrutura econômica, social e ativos ambientais no Brasil em 2023. O Escritório de Parcerias Estratégicas e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul são finalistas com o projeto Infovia Digital e concorrem ao prêmio na categoria Melhor Estruturação de Projetos. A Infovia Digital é uma parceria público-privada do Governo do Estado com a empresa Sonda, que tem a responsabilidade de interligar as unidades administrativas dos 79 municípios do estado com fibra ótica. A terceira edição do Prêmio P3C será realizada no dia 26 de fevereiro na Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo. Protegido pela sorte, um homem de 37 anos escapou de ser morto a tiros pela mira torta de um atirador durante a tentativa de homicídio na tarde de ontem no Jardim Centenário, em Campo Grande. Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando pelas ruas do bairro Centenário quando foi surpreendido pela chegada do ciclista e logo foi alvo de disparos. Só um dos tiros atingiu a vítima no ombro esquerdo. O suspeito fugiu e a vítima procurou atendimento médico na Santa Casa. Por lá, a polícia militar foi acionada para coletar detalhes sobre o caso. A vítima contou que não reconheceu o autor e o caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão em Campo Grande. 2 adolescentes de 15 e 16 anos foram estupradas por um ladrão após ele invadir a residência para roubar no Jardim Pelicano, em Dourados. As adolescentes estavam em casa sozinhas quando o assaltante invadiu a residência com o rosto tampado por uma bermuda. Ele estourou a grade da janela da cozinha e rendeu as 2 vítimas. O autor fez uma limpa na residência, roubou mochilas, 2 celulares, cartões de crédito, dinheiro e uma televisão. Mas antes de sair, ele teria estuprado as 2 vítimas, segundo o site Dourados News. O caso de roubo, seguido de estupro, está sendo investigado pela Polícia Civil de Dourados. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E amanhã, dia 1º de fevereiro, começam as inscrições para o programa Jovem Senador 2024, que leva estudantes para atuarem como parlamentares por uma semana em Brasília. As redações vencedoras de cada escola devem ser enviadas à Secretaria de Educação de cada estado até o final de abril. A reportagem é de Ara Farias Borges. Podem participar do Jovem Senador estudantes de até 19 anos de nível médio de escolas públicas de todo o país. A escola deve promover um concurso de redação, escolher a melhor e enviar até 30 de abril à Secretaria de Educação, que vai selecionar as 3 melhores e enviar à Comissão Julgadora do Senado. O tema da redação este ano é os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia, como explicou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O tema do Jovem Senador celebra os 2 séculos do Poder Legislativo brasileiro, instituído pela Constituição de 1824. Apesar daquela carta ter sido um texto outorgado pelo imperador, já esboçava os ideais do Estado democrático de direito, definindo direitos individuais, a separação dos poderes e a limitação do poder do Estado. Os 27 vencedores, um representante de cada estado e do Distrito Federal, virão a Brasília com seus professores orientadores por uma semana para conhecer o Poder Legislativo, atuando como jovem senador. Todas as informações estão em www.senado.leg.br/Jovem Senador. JD1 no ar. O governo do estado auxiliou municípios em 2023 com repasses de 5 bilhões. A reportagem é de Cleiton Salles. Consolidando a orientação municipalista da atual gestão, o governo do estado realizou em 2023 repasses cuja soma ultrapassa os 5 bilhões de reais. As informações estão disponíveis no portal da Transparência. De acordo
acordo com os dados, o total de recursos enviados às prefeituras no ano passado é 11% maior que o período anterior. A maior parte das verbas vem do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Dessa fonte, foram direcionados aos municípios cerca de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Outros sistemas de arrecadação de tributos estaduais também forneceram recursos aos municípios, como o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul, o Fundersul, e a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, a CID, entre outros. Segundo o secretário estadual de Fazenda, Flávio César, os recursos provenientes do Executivo Estadual são importantes para a composição do orçamento das cidades. Já o governador Eduardo Riedel afirmou que as parcerias com as prefeituras permitem a interiorização das ações e ajudam o Estado a manter a produtividade, o desenvolvimento urbano e as políticas sociais que melhoram a qualidade de vida e criam oportunidades para a população. JD1 no ar. Esporte. E agora da nossa redação esportiva de Nil Almeida tem as últimas notícias do futebol. Copa do Brasil. O desenho da Copa do Brasil de 2023 começou a ser formado na tarde de ontem com o sorteio na sede da CBF que definiu os confrontos da primeira fase. Os jogos estão previstos para ocorrer nas semanas de 21 e 28 de fevereiro. As datas exatas ainda serão confirmadas pela Confederação. Ao todo, são 20 chaves com 4 times. Os 2 vencedores de cada chave irão se enfrentar na segunda fase. Veja os confrontos da primeira fase. Chave 1, o Souza recebe o Cruzeiro, Petrolina enfrenta o Cascavel. Na chave 2, o Anápolis enfrenta o Tombense e Nova Venécia enfrenta o Botafogo. Na chave 3, o Cianorte do Paraná recebe o Corinthians. O Olaria do Rio de Janeiro enfrenta o São Bernardo. A chave 4 tem o Humaitá recebendo o Sampaio Corrêa e o Maranhão enfrentando o Ferroviário. Na chave 5, o Fluminense do Piauí recebe o Fortaleza. Manauara recebe o Retrô. Na chave 6, o Porto Velho recebe o Remo e o River enfrenta o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Na chave 7, o Real Noroeste recebe o Cuiabá. O Audax do Rio de Janeiro recebe a Portuguesa do Rio de Janeiro. Na chave 8, o 13 da Paraíba recebe o ABC do Rio Grande do Norte. E o Grêmio Sampaio recebe o Brusque de Santa Catarina. Na chave 9, o Maringá do Paraná recebe o América Mineiro. O Independente recebe o Amazonas. O Operário de Mato Grosso do Sul recebe o Operário do Paraná, o mesmo confronto do ano passado. O Vila Nova de Minas Gerais recebe o Aparecidense de Goiânia. Na chave 11, o Motoclube enfrenta o Bahia. A Portuguesa Santista recebe o Caxias. Na chave 12, Trem enfrenta o Sport e o Muricy recebe o Confiança. Na chave 13, o Marcelo Dias recebe o Vasco da Gama. O Água Santa recebe o Jacuipense. Na chave 14, o São Luís enfrenta o Ituano, o Costa Rica de Mato Grosso do Sul recebe o América do Rio Grande do Norte. Na chave 15, o União de Mato Grosso recebe o Atlético Goianiense e o Real Brasília recebe o São Raimundo. Na chave 16, Rio Branco do Acre enfrenta o CRB. O Atlético de Minas Gerais enfrenta o Volta Redonda. Na chave 17, o Águia de Marabá recebe o Coritiba e o Capital do Tocantins recebe o Tocantinópolis. Na chave 18, o Operário de Várzea Grande recebe o Criciúma e a Itabaiana recebe o Brasiliense. Na chave 19, o Asas de Alagoas recebe o Internacional. Itabuna recebe o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Na chave 20, Iguatu do Ceará recebe o Juventude e o Ji Paraná recebe o Paysandu. As 2 primeiras etapas da Copa do Brasil são disputadas em partidas únicas. Nesta primeira, os times de melhores posições do ranking nacional de clubes jogam pelo empate, mas na condição de visitantes. Já a partir da segunda fase, em caso de igualdade no placar, a definição dos classificados será nos pênaltis. Além dos 80 clubes que iniciam a primeira fase, a Copa do Brasil conta com mais 12 times que só entram na competição a partir da terceira fase, quando haverá um novo sorteio para a definição dos confrontos. São eles: Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, que disputarão a Libertadores. Atlético Paranaense, classificado via Brasileiro do ano passado, Goiás, campeão da Copa Verde, Ceará, campeão da Copa do Nordeste e Vitória, campeão da Série B. Pré-olímpico masculino de futebol, rodada de número 4 encerrou ontem. Uruguai 3, Peru 1. Argentina goleou o Chile por 5-0.
E a quinta rodada é amanhã, com a Venezuela enfrentando o Brasil às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul. E no mesmo horário, a Colômbia enfrenta a Bolívia. Campeonato Paulista. Mais de 9 anos depois, o São Paulo conseguiu sua primeira vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena, na noite de ontem, em jogo válido pela quarta rodada do Paulistão, e encerrou um tabu que já durava 18 partidas. O placar de 2-1 com gols de Caleri e Luiz Gustavo. Arthur Souza descontou no fim. Manteve o tricolor em ótimo momento na temporada e aumentou a crise do timão. E agora ampliou a sequência negativa para 3 derrotas consecutivas. Invictos na temporada, os São Paulinos seguem mais embalados para a disputa da Supercopa. A vitória mantém o São Paulo na liderança do Grupo D, agora com 10 pontos em 4 partidas. O timão, que só venceu na primeira rodada, continua com 3 pontos na segunda posição do Grupo C. E a quarta rodada continua hoje. A Portuguesa recebe a Ponte Preta às 19 horas e 30 minutos. Mesmo horário para Bragantino e Palmeiras. Guarani e Mirassol às 20 horas e 35 minutos. E o Água Santa recebe o Santos também às 21 horas e 35 minutos. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Avança na Câmara o projeto que inclui os agentes de trânsito entre as carreiras do Sistema de Segurança Pública com permissão para o porte e uso de armas de fogo. Reportagem Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto que institui a Lei Geral dos Agentes de Trânsito. Entre outras medidas, a proposta permite o porte e uso de armas de fogo por agentes de trânsito e, por isso, inclui a categoria no rol de carreiras do Sistema de Segurança Pública, no caso, a segurança viária, como prevê a Constituição Federal. A proposição modifica artigos do Estatuto do Desarmamento, que trata do registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. O relator na Comissão de Administração, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, defende a mudança. Uma vez que eles lidam não apenas com cidadãos de bem, mas potencialmente podem abordar criminosos ou pessoas mal intencionadas que podem, em virtude da situação de fiscalização, ficar numa situação desigual. Não é? Um marginal armado e um agente de trânsito que lá está para propiciar segurança, para fiscalizar desarmado. Nada mais justo que também aos agentes de trânsito, no uso de suas atribuições, em suas missões cumpridas nas vias do nosso país, que eles também possam ter direito ao uso de arma. Uma emenda aprovada na Comissão de Administração inclui o direito ao porte de arma aos guardas municipais. A proposta, de autoria do deputado Nicolete, do União de Roraima, já passou também pela Comissão de Segurança Pública. O projeto torna a carreira de agentes de trânsito exclusiva de servidores públicos e dá prazo de 2 anos para as adaptações locais. A proposta está agora na Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. A Assembleia Nacional da Hungria presenteou a Câmara com um novo vaso Zonai. Os detalhes na reportagem de Maria Neves. Um ano depois da invasão dos prédios dos 3 poderes em Brasília, em 8 de janeiro do ano passado, a Câmara recebeu da Assembleia Nacional da Hungria um vaso de porcelana Zonai, semelhante a uma peça destruída nos ataques golpistas. O vaso original foi ofertado pela mesma instituição húngara ao então presidente da casa, Marco Maia, em outubro de 2011. O novo presente foi entregue ao diretor-geral da Câmara, Celso de Barros Correia Neto, pelo diretor-geral adjunto de Gestão Econômica e de Infraestrutura da Assembleia Nacional da Hungria, Emil Bacos. Celso de Barros Correia avalia o gesto como um ato simbólico em defesa da democracia. Receber esse presente agora é uma homenagem que se faz à própria democracia, agora em processo de restauração, assim como os vasos e assim como as peças que foram também atacadas. A entrega é simbólica. Desde o dia 8 de janeiro, nós estamos trabalhando para restaurar, para recompor muito do que foi atacado e destruído naquele momento. Agora, muitas das peças já estão de volta à exposição. O vaso anterior ainda está em processo de restauração, mas esse vem compor o nosso acervo e será em breve visitado, poderá ser visto por aqueles que vêm visitar o nosso prédio. De acordo com o relatório do setor de restauração da Câmara, a situação do vaso quebrado é uma das mais complexas, porque alguns fragmentos foram perdidos. Os restauradores ainda farão testes com materiais que poderiam ser utilizados para remontar o que sobrou da peça. O objetivo é verificar a possibilidade de reconstruir o vaso, mas sem substituir as partes que faltam, deixando as lacunas como memória da agressão sofrida no dia 8 de janeiro.
No dia do ataque, havia 46 presentes protocolares, como vaso húngaro, expostos no Salão Verde. Obras de arte do acervo da Câmara que ficam expostas também foram danificadas. Foi o caso, por exemplo, do painel de madeira de Atos Bulcão, perfurado na base, e da escultura Maria Maria, de Sônia Eblin, marcada com uma paulada. O painel de azulejos de Atos Bulcão, que fica no Salão Verde, também sofreu avarias. De Brasília, Maria Neves. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, 31 de janeiro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma excelente quarta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.